próximo conteúdo aqui vai abordar a visão geral da industrialização da construção com o uso de estruturas leves, destacando as vantagens, flexibilidade e diversidade de materiais e revestimentos. Nós vamos conhecer agora casos reais que comprovam a viabilidade do Light Steel Frame, inovações em sistemas de cobertura metálica e as oportunidades de formação de mão de obra especializada. O mediador aqui desse nosso próximo painel é diretor da Santo André Distribuidora Industrial, diretor de desenvolvimento de mercado de coberturas metálicas na Abcem e atualmente está em sua segunda gestão como vice-presidente da área de Light Steel Frame da Abcem. Vamos receber Fábio Di Geroni. Fábio, seja muito bem-vindo, obrigada por vir mediar esse painel. O Fábio vai conversar aqui com 4 convidados especiais. Vamos receber o diretor técnico da Espaço Smart, liderança em inovação no setor de construção a seco no Brasil. Seja bem-vindo, Renan Hessel da Cunha. Obrigada pela presença, Renan, fique à vontade no nosso palco. Vamos receber também o Business Development Manager da FrameCAD, responsável pelo atendimento na América Latina, e professor do ITIE, Marcelo Micali. Marcelo, seja muito bem-vindo, obrigada pela participação. A nossa próxima convidada é diretora da Escola Senai Orlando Laviero Ferraiolo, referência nacional em educação profissional para construção civil. Seja bem-vinda, Camila Pimenta. Camila, obrigada pela sua participação, bem-vinda ao palco. E quem vai participar com a gente também nesse painel é Beda Barcoquebas, professor adjunto da Pontifícia Universidade Católica do Chile, atuando na área de industrialização e automação da construção. O professor Beda vai nos acompanhar online aqui no nosso painel. Eu deixo o palco com vocês. Fábio, a condução é sua. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Espero que tenham tido um ótimo almoço. E é um grande prazer estar aqui participando da 10ª Construmetal. Eu tive o prazer de participar de todas elas. Ajudei a montar a primeira em 2006, com o presidente na época. A gente tinha muita dúvida de como fazer, mas foi muito gratificante a gente ver que está na 10ª edição. E ela, depois da Francal, inclusive, melhorou bastante. Eu fiquei bastante orgulhoso da decisão, inclusive, de ter contratado, de ter feita a parceria com a Francal para fazer a Construmetal. E eu queria falar hoje sobre um assunto que eu sou extremamente motivado em falar. Eu sou um entusiasta enorme do sistema de Light Steel Frame, né? Ele é um sistema dominante para construções de pequeno e médio porte no mundo inteiro. 70% das construções na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália. Eu morei na Austrália. É feita com esse sistema, ele é um sistema maravilhoso. E hoje aqui nós estamos justamente para falar sobre isso, falar sobre as construções leves e como estamos rompendo o paradigma nesse sentido, né? E estou aqui com um conjunto de feras, né, que eu tenho muito orgulho de participar aqui. E queria, para começar, chamar o professor Beda, que é um professor da Universidade Católica do Chile. Está aqui online, ele vai entrar online? Tudo bem, Beda? Está me ouvindo? Tudo bem? Está me ouvindo? Sim, escuto bastante. Vocês me escutam? Legal, Beda. A pergunta que eu tinha para fazer é o seguinte, Beda. Em 2006, na edição da primeira Construmetal, nós trouxemos os diretores da CAP, Companhia Acero Pacífico, para falar sobre uma coisa que era inovadora para nós em 2006, né? Que era justamente o sistema de Light Steel Frame. E dizíamos na época que o futuro estaremos utilizando o sistema construtivo de forma convencional. Passaram-se 19 anos e hoje realmente ele é uma realidade, né? Inclusive, a Abcem teve o prazer de
ser hospedeiro da norma de Light Steel Frame, a 16970, né? A gente aprovou em 2023, estou certo? 2023. E eu queria fazer a seguinte pergunta, professor. O que você pode nos dizer onde o sistema hoje de Light Steel Frame, onde ele se localiza e qual forma, os paradigmas que deveremos mudar para superar essa visão? Foi claro? Deu para ouvir? Excelente. Sim, escutei. Vocês me escutam bem? Sim. Perfeito. Veja, eu acho que o sistema Steel Frame ele é muito difundido no mundo todo pela escalabilidade que ele tem. Né? Então, primeiro, você vê, por exemplo, a contraparte de um painel ligeiro, né? Como você tem um Light Steel Frame, você tem o Wood Frame. O Wood Frame, a madeira, para painéis leves, ela está muito limitada à cadeia de suprimentos dela. Já o aço, você transporta uma bobina, então você tem uma escalabilidade muito maior, você não é tão refém da sua geografia. E ele é aplicado de maneiras diferentes em todos os países, né? Então, você vê aqui no Chile, por exemplo, os perfis de aço galvanizado, não estruturais, são ao invés de usar alvenaria, você utiliza o perfil leve, né? O perfil de drywall, como se chama, né? Como se fosse o bloco, né? Aí no nosso Brasil. Eu tenho alguns exemplos na minha apresentação, não sei se vocês vai colocar agora, que é justamente os estágios diferentes que nós temos. Isso muda muito pela nossa cadeia de suprimentos e pela questão normativa. Então, e aí a gente inclusive a gente pode fazer uma leve provocação em relação a isso e observar outros mercados e como é que a gente pode seguir nessa direção desses outros mercados, é o que a gente quer. Faz sentido? Sim. Tá todo mundo conseguindo ouvir bem? Tá? Perfeito. Então, eu posso começar a apresentação? Por favor, Beda. Tá. Hoje, pessoal, primeiramente gostaria de agradecer o convite. Infelizmente não pude estar aí com vocês. Eu fiquei preso aqui. Mas eu vou fazer o meu melhor para fazer jus ao evento que vocês estão tendo aí. Eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre mim, vou falar um pouquinho de construção industrializada e onde nós estamos justamente, em específico, na construção industrializada em aço. O próximo slide, por favor. Então, para quem não me conhece, meu nome é Beda Barroquebas. Eu sou brasileiro, eu não sou chileno. Eu sou brasileiro, canadense, mas moro no Chile. Eu sou engenheiro civil pela Universidade de Pernambuco e sou mestre doutor na Universidade de Alberta, no Canadá, e estou mais ou menos há 2 anos como professor aqui da PUC do Chile. Próximo, por favor. Então, a minha experiência com construção industrializada começou em 2011 com um sistema que na época era inovador e hoje virou regra, painel de concreto. Em 2012 comecei a trabalhar com aço, estrutura metálica para habitação social e painéis de steel frame. Né? Então comecei a trabalhar com steel frame desde 2002, né? Onde a cadeia de suprimentos era muito diferente do que é hoje. E nesses últimos anos fui evoluindo para trabalhar com sistemas de madeira também e banheiros prontos, sobretudo em aço também, em steel frame, banheiros prontos em steel frame, onde a última obra que eu participei como engenheiro, digamos assim, foi justamente o Hotel Marina em Recife, em 2022. Próximo, por favor. Então, essas aqui são algumas empresas com que eu trabalhei nos últimos anos e alguns apoios institucionais que eu faço com grêmios, com organizações, né, do mundo todo. Próximo, por favor. E isso aqui é um pouco da pesquisa que eu faço, né, que eu basicamente uso dados para melhorar processos de linha de produção, sobretudo, e fazer desenvolvimento de produto também, de banheiro pronto, chassi para construção metálica e por aí vai. Próximo. Próximo, por favor. Próximo slide. Então, muita gente me pergunta por que a gente deveria mudar. Quer mudar da construção tradicional para a construção industrializada. Próximo, por favor.
Então, a indústria da construção, e eu acho que vocês já viram isso algumas vezes, nós somos uma indústria que não é produtiva, né? E a gente já conhece isso. E se isso fosse um problema limitado à nossa indústria, eu acho que não seria um tanto problema. O problema é que a indústria da construção, em qualquer lugar do mundo, ela é representativa, ela é muito representativa na economia de qualquer país. Então, isso, você tem outros problemas em se não ser produtivos, quando nós temos problemas de infraestrutura, de habitação social, infraestrutura sanitária e por aí vai. Então, a gente tem um grande problema de produtividade que se reflete em várias outras camadas da sociedade. E aí, no próximo, por favor. E hoje em dia, em qualquer lugar do mundo também, nós temos o problema da famosa falta de mão de obra, né? Então, o Sinduscon faz um excelente estudo indicando que desde 2016 a idade mediana, né, da construção, do trabalho da construção, inclusive incluindo engenheiros, aumentou 3 anos. O que significa? Nós temos as pessoas que já estão na indústria estão ficando mais velhas, as pessoas novas não querem mais entrar porque estão buscando outras vias de trabalho, né? E ao mesmo tempo a indústria da construção nas últimas décadas ela é exigida em não apenas fazer uma casa. Você tem que fazer uma casa com conforto térmico, conforto acústico, com falta sem resíduo, com mais segurança, com maior impacto social. E a gente está ficando com menos tempo, a nossa margem está ficando menor, e a gente está ficando com menos gente para fazer. Então, basicamente, é por isso que eu acho que nós devemos mudar. Né? Próximo, por favor. Então, o que é a construção industrializada? Eu tenho um aluno, eu pedi para ele me encontrar as definições de construção industrializada dos últimos 5 anos. Ele encontrou 173. Tá? Eu vou falar de duas, que eu gosto bastante, que são do Ministério da Habitação chileno e a norma chilena. E as duas são muito parecidas. Elas falam que é um ato de executar obras de forma industrializada, geralmente em uma planta ou fábrica, integrando um ou mais elementos, e que todos os seus componentes são integrados em um processo global de execução e montagem, geralmente com o objetivo de acelerar a construção no local e ter controle de qualidade. Então, próximo, por favor. Então, essas duas definições elas são diferentes, mas têm várias similaridades. Mas, primeiro, ela não depende de material, tá? E a industrialização, ela não é necessariamente, você não precisa ter uma fábrica. Tá? Então, o aço é um material muito industrializável, né? E existem várias soluções em construção leve que a gente não necessariamente precisa de uma fábrica para industrializar nossos processos. Tá? E a gente também não é só porque a gente está usando aço que a gente vai ser industrializado, ou que a gente usa madeira, ou que a gente usa concreto. Inclusive, existem várias soluções híbridas que nós pegamos justamente o melhor de cada material para aplicar em um projeto específico. Tá? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês também. Próximo, por favor. E onde nós estamos, né? Assim, Brasil. Então, eu vou fazer uma provocação e depois a gente pode fazer essa reflexão junto. Próximo slide, por favor. No Chile. O Chile, muita gente me pergunta por que eu saí do Canadá e eu fui parar no Chile, né? Na verdade, eu estava procurando. Queria voltar para o Brasil e acabei no Chile. Mas por quê? Como vocês podem ver, isso é a quantidade de empresas de construção industrializada que estão no Chile. O Chile, para vocês não conhecem, o São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, tem mais gente do que o Chile. Mas, infelizmente, eu digo isso que eu estou triste mesmo, eles têm mais fábricas do que a gente, mesmo com uma população tão pequena. E aqui existem várias soluções, né? Desde madeira, a aço e a concreto. Mas hoje é uma realidade aqui, edifícios de até 5 andares, com estrutura metálica leve e fechamentos de steel frame. Considerando que o Chile é um dos países mais sísmicos do mundo. Então, para quem não conhece, em média, existem 4 terremotos no Chile por dia. Né? Isso é fruto principalmente de várias parcerias público-privadas, onde organizações como a APCEM estão sempre
em contato com os órgãos públicos, justamente para difundir e para aumentar o uso da industrialização, né, aqui no país. Então, você tem os atores diferentes, justamente, onde a disputa não é se concreto é melhor do que aço ou aço é melhor do que madeira. O inimigo, digamos assim, é a construção tradicional, né? Justamente reduzir as barreiras, né, da construção industrializada para com a construção tradicional. Próximo, por favor. No Canadá, que foi um país que eu trabalhei e vivi por 10 anos, o, o, os edifícios, até 4 andares, e até 6 andares agora, na verdade, são tradicionalmente em madeira. Tá? O aço, existem edifícios até 7 andares, 8 andares, só de steel frame, mas o aço ele é percebido como um material mais nobre, um material de melhor qualidade, de mais nobre, porque realmente ele tem um controle de tolerâncias muito superior ao da madeira tradicional, né? Então, hoje, a norma permite até 12 andares, só com steel frame. Geralmente você tem no primeiro andar um pilotis de estrutura metálica, que você precisa, o lobby, essas coisas, você precisa de mais áreas, uns jogos mais abertos. Mas depois para cima, tudo steel frame. Isso foi uma obra que eu visitava muito, onde, como vocês podem ver, os painéis você tem vão dura, você tem pé direito, painelizado, as janelas já vêm desde fábrica, né? E, como eu falei, o grande competidor são os sistemas painelizados em madeira. Só que o aço ele tem essa percepção de ser um material superior, de ser um material mais nobre, né? E ninguém discute se vai fazer obra comercial em outra materialidade que não seja aço, tá? Então, se a gente passar para o próximo slide, por favor. E o que eles têm em comum? Né? Eu estou falando dos mercados, dois mercados que eu conheço com profundidade, né? Além do Brasil. Primeiro, eles têm uma cadeia de suprimentos extensa. Então, assim, se eu for no Home Depot, que seria um armazém de construção, muitas vezes no Canadá, eu tenho mais oferta de produtos do que eu teria em Recife, por exemplo, né? Que é um mercado menor do que São Paulo. São Paulo é um país si só. Mas estamos melhorando significativamente. Então, eu comecei a fazer obras steel frame em 2011, 2012. E a última obra que eu fiz no Recife foi em 2022. E a cadeia de suprimentos melhorou significativamente. Antes eu apanhava para conseguir uma pingadeira. Me enviava um sistema de steel frame todo e esqueci da pingadeira. Primeiro, as barreiras normativas elas existem, mas são muito mais reduzidas, né? Existe um trabalho intenso e aí das associações, e aí justamente estamos aqui para discutir isso. A IBCEM é um excelente exemplo de organização que sempre lutou contra essas barreiras e que vai resolvendo essas barreiras ao passar dos anos. Você tem uma variedade de soluções construtivas, como eu falei, onde a competição está na construção tradicional, tá? E você tem uma comunicação ativa com os órgãos estatais e normativos, né? Justamente para reduzir essa barreira que nós temos com a construção tradicional. Próximo, por favor. Em conclusões, aí, eu quero respeitar o tempo de vocês, escutar justamente os outros palestrantes. A construção em aço leve, como vocês podem ver, ela ainda é muito inexplorada no Brasil. Então, nós temos muito que aprender com outros mercados, e eu vejo isso como uma vantagem, porque nós já temos um mapa da mina, digamos assim. Nós conhecemos o que nós podemos saber que os outros mercados fizeram, e justamente replicar e melhorar esse caminho. E tem espaço para tudo, principalmente no Brasil, né, que é um país continental, tá? E a colaboração é fundamental, né? Não só a colaboração entre empresas, entre organizações, mas do ecossistema como um todo. A gente sabe que as coisas não são perfeitas, mas existe um ditado que se você quer correr
Se você quer chegar rápido, corra sozinho. Se você quiser chegar longe, ande com uma equipe. Então, acho que esses são os exemplos que a gente pode tirar de mercados que aplicam mais essa tecnologia que a gente e que nós podemos justamente aprender com eles para explorar o imenso potencial que tem o nosso país. Então, próximo slide, por favor. E com isso, eu gostaria de deixar deixar essa provocação com a foto das minhas 3 cidades, né? Recife, em Pernambuco, Edmonton, no Canadá, e agora Santiago, no Chile. Muito obrigado. Muito obrigado, Beda. É interessante isso, né? Realmente, a população do Chile é menor do que a população da cidade de São Paulo, e não obstante, eles têm mais light steel frame do que a gente. Isso tem, como havia dito a palestrante anterior, a gente pode olhar o copo meio vazio, o copo meio cheio, né? Nós estamos muito atrasados, mas significa que a gente tem muito para conquistar. E com todas essas questões de falta de mão de obra, o apagão que estamos falando aqui, a solução está bem colocada, que eu acho que tanto que é light steel frame e wood frame e outras construções, mas o light steel frame é de longe a que mais cresce no mundo e também no Brasil. E eu queria fazer agora uma pergunta aqui para o Renan, né, que ele é da Espaço Smart, é um dos maiores distribuidores de produtos para a construção de light steel frame no Brasil e drywall. E eu tinha 2 perguntas para fazer para você, na verdade, Renan. A primeira é o seguinte: voltando à nossa pauta inicial, rompendo paradigmas no contexto da construção industrializada, e visto que você é coordenador da norma de fachadas leves em light steel frame, eu queria que você comentasse sobre os aspectos dessa comissão nos estudos de projeto dessa norma. E a segunda pergunta, já vou colocar aqui para você fazer as duas na sua sequência aí. O Brasil ainda está bastante atrasado no que diz respeito à construção industrializada. E ainda é uma realidade bastante presente a construção online, on-site, né, que é a construção fabricada no próprio canteiro de obra. Como é isso do ponto de vista da distribuição? Sendo a Espaço Smart um dos maiores distribuidores de sistema no Brasil. Com vocês, Renan. Boa tarde. Eu acho que, assim, para o primeiro aspecto, a gente falando um pouco sobre normalização. Ele vai pôr lá, né? Deixa eu ficar em pé para ficar mais à vontade aqui. Então, acho que são vários aspectos. Um primeiro, não deixa de ser um reporte, eu falar um pouco sobre essa comissão de estudos da norma de fachadas, fachadas leves em light steel frame. Ela se decorreu logo depois que nós publicamos a norma de sistema construtivo em steel frame. Então, a gente deu continuidade, abrindo como se fosse uma nova comissão, para agora usar essa aplicação como fachadas para os nossos empreendimentos verticais, principalmente, né? Então, é um trabalho árduo aí que a gente vem fazendo já ao longo de 1 ano e meio. Ele é complexo em todos os quesitos, inclusive quando a gente precisa comparar com a norma de desempenho, e a gente tem que trazer paralelos para o sistema construtivo steel frame, utilizando de parâmetros técnicos nacionais, ensaios nacionais. Então, a gente tem várias dificuldades que, no meio do processo, a gente tem que parar, precisa olhar para o meio técnico, buscar ensaio, buscar validação, para voltar para falar dessa aplicação como fachada, né, que é diferente do que tem hoje na norma, que ela prescreve para construções de até 2 pavimentos e etc., tem uma abordagem um pouquinho diferente. Mas a gente está seguindo num bom trabalho, tem participado hoje em torno de 40 pessoas, todas as reuniões, todos os meses, então a gente acredita aí que a gente vai andar a passos largos, né? Isso não quer dizer que não pode usar o sistema como fachada, né? Depois o Micali vai trazer no painel dele alguns exemplos. A gente pode utilizar, desde que se tenham RTAs específicas, né, relatórios e estudos específicos para essa aplicação, né? Depois, logo a gente publique a norma, eu acho que abre um pouco mais o leque e dá mais liberdade para os usuários aí, especificadores. Eu vou falar rapidinho, vou tentar ser sucinto aqui com o tempo, para que a gente possa aproveitar, mas a gente, quanto empresa, quanto Espaço Smart,
a nossa dinâmica sempre foi muito pautada no inconformismo, né? A gente não se conforma com a forma com que é construído no Brasil, né? Isso para a gente não faz nenhum sentido. Então, por uma questão empresarial, uma sinergia do uso do aço, a gente entendeu que o steel frame, como um sistema construtivo, que hoje faz seus 100 anos da primeira obra americana construída, ele é um sistema que ele propicia uma industrialização muito grande. Então, a gente tem uma pegada de desenvolvimento para várias aplicações diferentes nas edificações, né? A gente vai falando de fachadas, mas tem edificações de shoppings, e aí vai, só sistemas de cobertura, tem várias aplicações. Então, ele tem um grande potencial. Então, a gente adotou nesse inconformismo por um sistema seguro, utilizado em diversos países de primeiro mundo, né? A gente falou um pouquinho do Chile, né, que, se eu não me engano, 40% do mercado do Chile é pautado no steel frame, né, meu dado até um pouco mais antigo. A gente teve recentemente no Japão também um uso super intenso do steel frame, né, então, com potencial de desenvolvimento para a pré-fabricação, para a modularização. Então, um pouquinho do que o Beda falou, não só a industrialização, mas ele tem um potencial gigantesco. Então, a gente veio trabalhando nisso, e a gente criou uma marca, um ecossistema que trouxesse e abordasse o máximo possível todos os desafios que o setor precisaria para desenvolver e implementar isso no mercado. Então, com isso, a gente se obrigou a criar um sistema de rede de lojas para poder disponibilizar os materiais completos para se construir em steel frame o mais próximo possível do usuário, né, da construtora, do especificador. A gente verticalizou boa parte dos processos, então a gente fabrica as estruturas em steel frame, fabrica perfis para drywall, nós fazemos engenharia da estrutura não só do steel frame, mas dos projetos complementares. Então a gente montou um ecossistema que a gente pudesse ajudar o mercado nesse desenvolvimento a impor essa transformação, né, da construção. E aqui eu trago um ponto interessante, se eu não me engano, o Sidney estava aí, que eu vi, está até aqui. E foi um dado que ele publicou agora, que ele é bem simbólico para a gente, porque, na realidade, uma empresa de mercado de nicho, de construção a seco, né, a gente está falando de steel frame, hoje figura entre as 10 varejistas de Mateco no Brasil. Ou seja, a gente começou a ser representativo, né, a gente começou a ter voz, inclusive nesses eventos. E essa representatividade é uma bandeira do setor que a gente vem carregando com muito esforço e orgulho. Então, a gente tem um ecossistema pautado muito forte numa questão de descentralização, né? A gente fala muito em democratização do steel frame, democratização da informação. Como a gente levar isso para a ponta? E a gente carrega de várias formas, né? Seja através de um varejo local regionalizado, seja através da verticalização para que a gente domine mais os processos. Há pouco estavam falando sobre agilidade, precisão, como que a gente leva esse benefício até a ponta do canteiro de obras. Engenharia e arquitetura integrada, então isso bem associado com tecnologia, né? Então a gente usa o BIM aí em todos os processos, integralmente dentro do nosso negócio, há quase 10 anos. E qualificação de mão de obra, que depois a Camila vai explicar mais forte, mas a gente já formou muita gente aí ao longo de 12 anos de treinamento. Então, a gente tenta trazer isso lá para a ponta como sistema de maneira muito digital, muito pautada em experiência, mas para a gente conseguir mudar a cabeça do consumidor, né? De nada vale a gente vir aqui falar de sistemas com precisão, com agilidade, sustentáveis, se o nosso consumidor lá na ponta não projetar o galpão dele em aço, né? Ele vai para o pré-moldado e aí a gente ficou com o mico na mão. Então a questão é, como é que a gente leva isso para a ponta para que o consumidor, além de querer construir em aço, ele também tenha viabilidade de como construir. Então que a cadeia de suprimentos, isso leia-se materiais e serviços, ela dê conta daquela demanda. Então a gente faz, através das nossas lojas, um trabalho muito forte dessa catequização do consumidor e de todos os players. Então, a gente faz isso através de várias formas digitais, até representações, a gente chega a fazer reunião dentro de um metaverso com um projetista junto e o consumidor navegando naquela casa em estrutura metálica de steel frame.
Aí são várias ferramentas que a gente utiliza para esse encantamento. E aqui eu trago um pouco dessa reflexão das obras em steel, né? Um pouquinho dessas oportunidades. Então a gente tem, aqui eu passo vários tipos de obra, a gente pensa numa forma de que existe a industrialização da construção e o aço é uma super ferramenta para isso. A gente acredita nisso fielmente e trabalha por isso todos os dias, né? E existem duas formas de fazer, duas formas importantes, que inclusive tem previsto na norma, que é ela pré-fabricada ou moldada em loco, que todas têm aplicações fundamentais e relevantes, né? Então, da mesma maneira, a gente precisa que um canteiro que receba, por exemplo, painéis pré-fabricados prontos, ele esteja devidamente organizado para que ele possa utilizar e usufruir o máximo possível da industrialização de todo o processo. Então, a gente entende que o steel frame ele passa por essas duas zonas de desenvolvimento, né? A modularização, o trabalho off-site cada vez com mais intensidade, mas também a gente conseguir fazer com que os canteiros locais de obra saibam trabalhar com essa disponibilidade de tecnologia, né? Então, a gente fala aqui de alguns pilares que são relevantes para isso. Então, você precisa pensar de maneira organizada a arquitetura para que ela usufrua dessa tecnologia industrializada e até modular. A engenharia digital para que a gente possa elencar e identificar todos os gargalos do processo. A fabricação de materiais e componentes compatíveis com aquilo que foi planejado. E o desenvolvimento da mão de obra para que ela possa não só construir e trabalhar com aquela montagem da tecnologia, mas que também ela possa trabalhar no pós-ocupação, numa ampliação, numa manutenção, né? Por isso, o desenvolvimento estruturado dessa cadeia, ele é fundamental. Aqui é só um exemplo do que eu estava falando, né? De utilizar a tecnologia ao nosso favor, né, para você poder identificar problemas, interferências e compatibilidades de obra. Então, isso sendo usado aqui numa ampliação de uma casa, né? Essa tecnologia não é tão inacessível assim, né? Mas como cadeia a gente precisa preparar essa implementação. E eu vou passar um pouquinho aqui direto. Então, essa organização como indústria, essa preparação de uma indústria que ela possa elevar o nível de industrialização do canteiro de obras, com processos com precisão, organização de entrega, organização e planejamento de suprimento da obra, né? A obra recebida como não a granel, né? Mas ela pensada de maneira organizada como kits, o suporte técnico para poder suprir essas tecnologias na sua implementação lá no canteiro de obras, e tudo muito bem documentado e respaldado, e aí esse trabalho nosso associativo quanto normalização. Aqui um pouco essa sardinha com o Senai, né? Nós temos esse projeto que a gente identificou como um dos gargalos a formação dos profissionais, seja engenheiros, arquitetos, montadores, isso desde lá de 2000 e bolinha. Então, em 2012, a gente fez o primeiro treinamento com o Senai, já formamos mais de 11 mil pessoas hoje. E aqui alguns exemplos de aplicações totalmente distintas, né? Então, obras mais comerciais, aí com as suas vantagens e estéticas. Essa daqui é uma obra que está em andamento do parque do Cacau Park, né, do Cacau Show, onde nós estamos fornecendo todas as estruturas metálicas, dando suporte com o parceiro na sua execução. Então veja que onde a arquitetura e o design começam a trabalhar, o aço também começa a se sobressair, né? Então a gente também tem que saber identificar esses pontos fortes do nosso trabalho. Aqui um pouquinho de sistemas de fachada. Então a norma que a gente vem trabalhando, ela aborda esses dois aspectos como o sistema de montagem, né, o sistema em fio embutido, ou o sistema em cortina. Então a norma vai prever essas duas linhas de montagem de fachadas. Aqui algumas fotos em relação a isso, né? Aqui num sistema à esquerda, esse sistema já embutido, do lado direito é um sistema cortina, e aí você começa a abrir leques
para a industrialização modular, né, chegar a componentes de paredes prontas só para serem conectados na obra. E aqui algumas obras de caráter social, e isso tem se tornado cada vez mais comum, é muito interessante para a gente, porque o próprio governo enxergando o aço como uma estrutura importante para o desenvolvimento, né? Inclusive ontem teve uma reunião com o Ministério da Cultura de outros tipos de equipamentos também. Então aqui tem de saúde, de educação, para ver como isso tudo é realidade que já está acontecendo, né? Nós, mensalmente, nós entregamos o equivalente a 15 mil metros quadrados todos os meses de obras em steel frame, né? Então, 15 mil metros quadrados construídos. Às vezes a gente vislumbra que é uma transformação que vai vir, que está no futuro. Não, a gente faz isso, só nós fazemos isso todos os meses. E é uma questão da cadeia inteira do mercado, né? Então, a nossa sempre abordagem é que façam parte dessa transformação, que exerçam o seu papel, que utilizem das instituições importantes aí para que a gente consiga fazer essa transformação. Obrigado. Muito obrigado, Renan. Eu queria chamar agora o Marcelo, que participa junto comigo, ele é diretor de desenvolvimento de mercado, não, de relações institucionais de Light Steel Frame na ABSEM, na vice-presidência de Light Steel Frame. E eu queria fazer uma pergunta que é bastante relevante aqui para você, Marcelo. A NBR 16970, na parte 1, ela cita o seguinte, ó, o escopo dela, vou ler. Esta parte da MNT se destina ao uso de sistemas construtivos em light steel frame em edificações residenciais, unifamiliares ou multifamiliares, e não residenciais, de até 2 pavimentos. Para situações e soluções construtivas não cobertas por essa parte da ABNT 16970, é recomendado que o responsável técnico pelo projeto utilize um procedimento aceito pela comunidade técnico-científica, acompanhando os estudos para manter o desempenho e o nível de segurança previsto por esta. Portanto, se a gente falar de light steel frame puro, e a gente tem que seguir a norma, a gente vai falar em apenas 2 pavimentos. E essa é uma pergunta muito recorrente das pessoas, como que a gente faz para fazer isso? Então eu gostaria que você comentasse como está sendo a evolução da construção metálica e se podemos edificar em light steel frame ou misto, puro ou misto, né? Com mais de 2 pavimentos. Como chama o painel mesmo, Fábio? Rompendo paradigmas. Falando da norma, eu fico imaginando se o Santos Dumont fosse esperar a norma para construir o avião. Falando, eu não vou fazer o avião porque eu não tenho uma norma de tráfego aéreo ainda. Então não faz sentido eu fazer um avião sem ter a norma de tráfego aéreo. A norma é demandada, né? Quer dizer, ela é demandada pelo mercado. E é isso que eu vou falar um pouquinho aqui, bem rapidinho, 10 minutos, ninguém vai sair daqui sabendo construir uma edificação de múltiplos pavimentos em light steel frame, mas a ideia é passar isso e descobrir que a gente não chegou aqui do nada. Eu vou colocar uma linha do tempo aqui para a gente ver. A gente não saiu da idade das cavernas, saímos lá de dentro da caverna e fomos morar num edifício de light steel frame. Então, teve uma história, né? A gente partiu de uma história. Só falando de mim, a minha formação é de engenharia civil, mas de uma faculdade de engenharia industrial. Então, quer dizer, eu saí com um background mecânico, né? Então, saí um engenheiro civil sempre mecânico. Né? Depois a gente acabou entrando no meio do marketing, fazendo mestrado em inovação, o que me permitiu 30 anos trabalhando sempre em inovação na construção civil. Então, quer dizer, falar em inovação da construção civil, para mim, é relativamente velho, digamos assim, porque são 30 anos de inovação. E aqui a gente começa, e eu começo colocando esse predinho aí, de tijolinho, né? Tijolinho à mostra, é uma edificação em light steel frame. O tijolinho ajuda a gente a ter essa imagem mais palatável, alguma coisa mais próxima da gente. Mas a estrutura, eu garanto que essa estrutura aí é light steel frame. Então vamos começar a mostrar, essa fotografia aqui é 1913, uma obra de 1913. De 1913 para cá, são mais de 100 anos, se a gente vê a construção convencional, quase nada ou nada mudou. Quer dizer, a gente continua do mesmo jeito, ó, empilhando tijolinho. Então, a gente vem quebrando o paradigma, aliás, desde há muito tempo. E vamos tentar resumir em 10 minutinhos aí
todas essas quebras de paradigma que nos fizeram chegar até aqui, e o que é presente hoje e o que é futuro para a gente aqui, mas que em muitos lugares já não é mais, já é passado. Vamos lá, botar uma linhazinha do tempo bem rápido para a gente ver tudo aquilo que a gente passou. 1779, Iron Bridge, isso aqui é um marco da construção metálica. Eu garanto para vocês que essa fotografia não é de 1779, tá? Essa fotografia é atual, o que quer dizer que essa ponte, que foi um marco na construção metálica, até então a ponte era de madeira ou de pedra, essa ponte começou a utilizar ferro como sua estrutura. Então foi um marco na construção metálica. 1833, a gente tem essa igreja de Santa Maria, em Chicago, que foi também um outro marco do que foi o avô ali do wood frame e o tataravô do light steel frame. Então, outro conceito novo que a gente vem. Repara que tudo isso a gente veio quebrando paradigma ao longo do tempo. 1851, o Palácio de Cristal de Paxton. Repara aqui a diferença já de uma estrutura metálica para a estrutura convencional da época. E olha, que coisa incrível, né? 1851, a ideia de industrialização. Peças pré-moldadas, feitas numa fábrica, levadas em loco para montagem. Coisa que hoje a gente está discutindo quase que diretamente, né? Quase que todo dia. 1853, Elisha Otis, ele não inventou o elevador, mas ele inventou o sistema de segurança de elevador, que permitiu que pessoas, seres humanos, pudessem ser transportados verticalmente com segurança. Para Marcelo, o que isso tem a ver com light steel frame, o que isso tem a ver com edificação? Aí me respondem vocês que moram no, sei lá, 4º andar, 5º andar, 6º andar do seu prédio, pegam um elevador todo dia. Foi isso aqui que permitiu a construção civil de construir múltiplos pavimentos, de fazer edificação e transportar todo dia pessoas com segurança para a sua casa. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 20º piso da sua residência. O Renan mencionou 100 anos de light steel frame como a gente conhece hoje. 1933, na Feira Mundial de Chicago, essa empresa aqui, a Stan Steel, apresentou o light steel frame como a gente conhece hoje. Quer dizer, esse é o pai do que a gente conhece hoje como light steel frame. Então, quer dizer, a gente já fala de uma quebra de paradigma de quase 100 anos atrás, é o que a gente está falando aqui. Ok, a gente entra para outro ponto. Fim da Segunda Guerra Mundial, excesso do aço, siderurgia, que era feita para corrida bélica, começou a ficar ociosa, necessidade de construir casa, a gente junta a fome com a vontade de comer e começa a utilizar o aço na construção civil. 1990, começam a aparecer os softwares de cálculo estrutural, o AutoCAD. Quem tem uma certa idade, como eu, estou vendo que vocês são novos, eu já estou um pouco velhinho, eu vi muito projetista bom sair do mercado pela entrada do AutoCAD, pela revolução que a gente vem passando nesses tempos, que a gente nem se dá conta, né? Isso aqui permitiu a gente começar a calcular e estruturar edificações muito mais altas, muito mais seguras e com outros materiais. E aqui outro marco, final do século passado, né? Isso 1998, a construtora Sequência traz o que eu considero o marco do light steel frame no Brasil. Essas casinhas existem até hoje, um condomínio em Barueri. Foi a primeira obra em light steel frame como a gente conhece hoje aqui no Brasil. Dos anos 2010, começam a chegar as máquinas engenheiradas, máquinas que leem projeto para fazer o perfil, para que o perfil se torne uma mera montagem lá na frente. E, finalmente, aí chegando na pergunta do Fábio, a norma de light steel frame 2022, entre 2022 e 2023. Então, a gente vê aí, no marco do tempo, a norma foi demandada. Quer dizer, houve toda uma quebra de paradigma até a gente chegar na norma, e que é o que a gente espera que vá acontecer agora. Bom, vamos lá. O light steel frame já é uma construção convencional. Isso aqui é o que a gente já vê, né? Casas de alto padrão, casas de interesse social, remoção de bairro. Para quem acha ainda que o aço na beira da praia, tal, tem aqui, ó, casinha na beira do mar. Então, quer dizer, quem acha que isso aqui é futuro, corre para pegar o trem, que você está perdendo o trem da história. Vai ser difícil sentar na janelinha, então corre atrás do prejuízo. Isso aqui já é hoje, isso aqui é o que a gente já tem hoje. Mas vamos lá, se isso aqui é o que a gente tem hoje, qual é então o próximo passo? Para onde a gente vai? Muita gente me pergunta, e a gente conversou da norma que foi limitada a 2 pavimentos, e olhando bem em retrospectiva, Renan, acho que a gente até se arrepende um pouco de não ter ido mais à frente. Houve uma série de questões de tempo, inclusive, mas vamos lá, se a gente mal e mal comparando,
Se a gente apagar o 2 lá e escrever 4, acho que pouca coisa na norma efetivamente muda, né? Então é uma questão da gente dar esse passo à frente. Aqui eu mostro para vocês algumas obras de light steel frame em edificações de múltiplos pavimentos. Tá vendo? Light steel frame puro, numa edificaçãozinha de 4 pavimentos. Isso já é uma realidade, edificações de interesse social com 4 pavimentos. E aqui eu tenho um filminho que não vai dar para a gente passar o tempo inteiro. Isso aqui é uma edificação de light steel frame apoiada num núcleo de concreto de elevador. São 6 pavimentos. Eu vou começar a passar o filminho, mas eu paro o filminho, são 3 minutos, senão a gente se estende muito no nosso tempo. Só para vocês terem a ideia do que foi essa obra. Então foi uma obra que foi montada em 17 semanas, agora eu não me lembro o tempo dela. Mas aí dá para a gente ter uma ideia geral, como eu falei, não vou passar o filme inteiro, mas aqui, núcleo de concreto onde você apoia a tua edificação de light steel frame e faz todo o teu light steel frame em volta. Dá um pouquinho aí, só para deixar um gostinho do vídeo. Depois, quem quiser, a gente passa o vídeo inteiro, ou manda o vídeo inteiro para vocês. E a pergunta que vocês me fazem, pô, Marcelo, legal, você me mostrou lá nos Estados Unidos, bacana isso, mas isso não é coisa de país já desenvolvido, tal, de país em desenvolvimento, como é que faz? Então, só para matar essa pergunta, só para quebrar essa história de que o light steel frame, múltiplos pavimentos, está lá limitado a quem já está acostumado com isso, isso aqui, ó, tem 15 anos de idade, Vila Olímpica de Zimpeto, em Moçambique, foi construída para os Jogos Pan-Africanos de 2011, 27 edifícios de light steel frame puro. Não? Então, quer dizer, não é só lá fora, não é só nas gringas que a gente usa isso. Tá? Outros países em desenvolvimento já estão à frente nisso também. E, vamos lá, aqui no Brasil, o que a gente tem? Tem muito mais do que isso que eu estou mostrando. Tá? Isso aqui é um recorte muito pequenininho do que a gente tem. Mas aqui, grandes projetos, né? Grandes projetos que já podem ser feitos em light steel frame. Grandes e pequenos. Esse aqui que eu mostro aqui também, um edifício de 4 pavimentos, na praia de Flamengo, em Salvador, à beira-mar, tá? Pertinho do mar. Então, quebrando 2 paradigmas ao mesmo tempo. Edificações de múltiplos pavimentos e à beira-mar. E aí o pessoal me pergunta, Marcelo, qual que é a limitação? Até onde que a gente chega? E aí eu vou te responder que a limitação vai depender do projeto, vai depender de como o projetista vai encarar isso, de como o empreendedor vai encarar isso. Hoje, a gente tem mais ou menos um consenso comum que edificações até 7, 8 pavimentos são possíveis e economicamente viáveis de serem construídas em light steel frame. É possível fazer mais do que isso? É possível fazer mais do que isso. Você vai barrar no teu estudo econômico. E outra coisa que vai fazer é você ir subindo a tua estrutura ou aumentar a tua estrutura de tamanho, é estrutura mista. Quer dizer, a gente está falando de light steel frame só, mas não é puritanismo, não. A gente pode usar o light steel frame em conjunto, como a obra que eu mostrei, em conjunto com um núcleo de concreto. Você pode usar o light steel frame com aço pesado, aço laminado a quente, com concreto, e aí você vai moldando a tua estrutura às diversas alturas. Mas isso fica em pé, Marcelo? Vamos lá. Um prédio de 6 pavimentos e light steel frame vai ficar em pé mesmo? Você jura para mim? Vamos lá, vamos ver isso aqui. Isso aqui é um teste sísmico que foi feito. Existem vários vídeos, tá? Isso aqui não é um teste só. A Kátia, que nos acompanha aqui, outro dia me mandou um outro vídeo sobre ensaio sísmico. Esse não é esse vídeo que você me mandou, Kátia, é outro. Mas que está aí. Fica em pé mesmo? Vamos construir, então, um edifício de light steel frame, 6 pavimentos, em cima de uma base móvel, e vamos chacoalhar essa bagaça aí para ver como é que ela fica. E ela não cai, né? Não cai. Chacoalhou, fez o teste, acompanhou lá dentro, acompanhou todas as patologias que sugeram, mas em base de segurança, o prédio não cai. Então, sim, é possível e é seguro. De novo, eu não vou passar o vídeo inteiro por causa do tempo que está curtinho, mas passando para outro ponto aqui, vamos elevando nossa altura, né? Falar um pouco de fachada. Fachada já é um mercado real também, ele já existe
E aí a fachada, diferente da estrutura, que a gente tem aí a viabilidade econômica em torno dos 7, 8 pavimentos, fachada não, né? Fachada você já tem hoje a viabilidade para usar, já tem aqueles predinhos baixos lá de Camboriú, já tem até prédio que está começando a ser feito com a fachada de light steel frame. Então aqui a gente vê, e bem didático, né? A fábrica, né? Produção inteligente do light steel frame, a montagem, a linha de montagem do painel, o painel sendo levado para a obra. De novo, eu tenho certeza que alguém vai perguntar, como se a gente estivesse no barzinho e está tocando e lá no fundo alguém levanta a mão e fala, toca Raul. E alguém vai perguntar, pô, mas só nas gringas, Marcelo? Só lá nos Estados Unidos? Você não tem outro exemplo? Tenho. Vamos lá. Botafogo, Rio de Janeiro. 2015, a gente tem esse hotel, entre outros muitos que não vai dar tempo da gente mostrar aqui, mas entre outros muitos hotéis, hotéis ou construções no geral, eu falo hotel porque é o mais rápido, né? Mas vamos lá, não só hotel não, aqui, edifício residencial em São Paulo, esse aqui, Rio Grande do Sul também, já utilizando fachada em light steel frame. Então, com o tempo já esgotado aqui, já com a corda na garganta, a gente só muda, e voltando à origem, à pergunta do Fábio, a gente muda pelo amor ou pela dor, né? E não vai ter mudança sem dor e não vai ter crescimento sem desconforto. Vamos falar, a norma vai ser demandada. Alguém vai ter que começar a dar o primeiro passo, achar que é econômico, achar que vale a pena, dar esse passo à frente e aí o resto é demanda, o resto vem atrás. Senhores, rapidamente, era isso que eu tinha para falar. Tenho certeza que vai vir pergunta aí, viu, Marcelo? Camila. A gente ensaiou em casa. Camila, é com grande prazer que eu queria anunciar isso hoje, porque eu estou na minha segunda gestão na vice-presidência da ABSEM e eu tinha um objetivo de colocar o Senai, eu escrevi isso, que eu tinha um objetivo de fazer o Senai treinar a mão de obra para a gente, porque é o grande gargalo do nosso segmento, é a mão de obra. Se a gente tirar essa pedra do caminho, a velocidade dispara, né? O sistema cresce e esse é o objetivo da ABSEM, que o sistema fique cada vez mais popular. Então eu queria que você fizesse sua apresentação e dissesse aqui que a gente agora estabeleceu essa ponte entre a ABSEM e o Senai e vai ter agora 2 cursos que a Camila aqui, não vou fazer o insight, mas ela vai falar aqui sobre essa parceria da gente e o lançamento desses treinamentos aqui, por favor. Bom, obrigada, Fábio. Boa tarde a todos, né? Hoje fico muito feliz de poder ter esse momento de fala, principalmente corroborando com todos os painéis, né? Então, primeiro a gente falou de viabilidade econômica, o segundo falamos de novas tecnologias e agora estamos no terceiro para romper paradigmas, né? Então, o dever do Senai, né, assim como a escola da indústria, é romper paradigmas junto com a indústria. Então, nós temos que o quê? Trazer informação, tecnologia e auxiliar na formação da mão de obra. Então, eu vou começar aqui, né, no caso, com o nosso tema ali, rompendo paradigmas. Qual que é a maior dificuldade, né? Ainda mais nesse momento hoje que a indústria está sofrendo, não só do setor da construção civil, tá? O setor como um todo, na escassez da mão de obra. Então, nós estamos tendo o envelhecimento da mão de obra ativa dentro dos canteiros. Então, hoje, pensando no setor da construção, eu estou com uma idade média de 38 a 42 anos do profissional que está atuando. Cadê os jovens? Né? Então, a gente começa com as primeiras problemáticas. A taxa de natalidade ela está em queda. Então, nós temos uma realidade hoje que muitos jovens falam que não vão ter filhos. E como que a gente vai começar a reverter esse cenário hoje de falta da mão de obra? Então, eu vou trazer aqui um pouquinho da realidade de nós, gestores de unidades de formação profissional. Eu tenho uma missão, né, no caso, responsiva. Quando eu vou colocar uma oferta dentro da indústria, eu preciso ser assertiva que vai ter empregabilidade. Senão, eu perco o tempo daquele profissional. Eu formo ele para uma atividade que não está em alta. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho como que é o trabalho do Senai.
Então, aqui, primeiramente, né, eu vou trazer um estudo de mercado. Hoje nós temos uma ferramenta chamada Mapa do Emprego, onde nós utilizamos inteligência de dados para subsidiar nossas informações e nossas tomadas de decisão. Aqui a gente fez um levantamento bem simples mesmo, dedicado para vocês, para apresentar como está o cenário do Steel Frame aqui no estado de São Paulo. Então, aqui a gente relacionou duas atividades econômicas, que é a fabricação e instalação de estruturas metálicas, corroborando com as oportunidades de empregos espalhados pelo estado. Então, vou mostrar para vocês aqui nossa realidade diária, né? Então, aqui eu vou ser bem sucinta, porque eu vi que nos painéis anteriores já trouxeram algumas informações. Então, o primeiro cenário, né, que eu destaco aqui no setor da construção é a participação representativa no PIB nacional. Então, o setor da construção ele está em crescente e cada vez mais nós estamos com uma fatia representativa da economia. Qual que é o ruim, né? Nós temos ali o crescimento da produtividade na construção civil. Vocês estão vendo que ele está retraindo. Então, o que isso mostra? Que ao longo dos 20 anos, nós tivemos o quê? Baixa adoção de tecnologias. Então, nós temos oportunidades de auxiliar a indústria à pesquisa de novas tecnologias para atuar dentro dos canteiros. Então, aqui é o primeiro cenário que eu coloco, que é uma oportunidade. Ali, a porcentagem de empresas que fazem o uso de sistemas pré-fabricados. Nós vimos também, acho que no de viabilidade técnica, que bateu os dados, né? São 34% de empresas que estão apostando agora nos sistemas pré-fabricados. Então, isso está mostrando para a gente o quê? Que ele está em crescente movimento. Número de empresas ativas, né, nós temos 165.833 empresas. O percentual de empresas que relatam dificuldades em contratar profissionais qualificados, olha o dado, 71%. Então, 71% das empresas estão relatando que não estão encontrando mão de obra qualificada. Isso é um problema grave para a gente, né, no caso. E, claro, o déficit habitacional que só está crescendo. Hoje nós estamos com 5,8 milhões de moradias em falta, né? Então, diante de todo esse cenário, né, o que nós interpretamos? Precisamos atuar rapidamente. Com relação a isso, eu trago alguns dados aqui, eu vou passar bem rapidamente, onde nós fazemos o quê? Um estudo dos sistemas. Então, aqui reparem que eu trouxe a construção modular. Por quê? Quando nós pensamos na estrutura metálica, ela também pode ser um componente dentro da construção modular. Então, nós começamos o quê? Atuar. Eu vou apostar no steel frame? Eu vou atuar no light steel? Eu vou colocar o wood frame? Qual que é o sistema com que eu preciso, que está em crescente? Então, aqui só trazendo alguns dados, né? Vou passar bem rapidamente por conta do tempo. Primeiro aspecto é o cultural. Então, nós observamos que hoje nós somos uma indústria tradicional. Nós arriscamos poucos em novos sistemas construtivos, por mais que lhe deem ganhos de produtividade. Então, isso também o Senai ele entra atuando, rompendo esses paradigmas, auxiliando nessa construção de aspecto cultural. Tributação. Então, nós sabemos, assim como corroboro com a fala aqui dos colegas, né, a diferença de tributação on-site e off-site. Então, nós temos essa diferença que, muitas vezes, ela acaba dificultando a adoção de novos sistemas pré-fabricados, né? A questão da logística, né, e transporte. Então, quando nós pensamos na parte on-site, ele está lá, ele não precisa de transporte. Quando eu penso no off-site, eu tenho questões de trânsito, dependendo dos componentes, eles não estão todos no mesmo local na hora da montagem, então acaba dando um maior tempo, no caso, de chegar dentro dos canteiros de obra. Isso daqui também é uma das coisas que nós analisamos. Acesso ao crédito, eu acho que foi no painel de viabilidade técnica que realmente eu corroboro. Hoje nós temos poucas linhas de créditos disponíveis para novos sistemas construtivos. E isso acaba o quê? Dando um entrave para aquela empresa que ela quer apostar em novos negócios. Então, isso também o Senai acaba estudando essas tecnologias, construindo material robusto de projeto para que a gente consiga o quê? Sair com acesso a crédito. Então, isso também é um trabalho do Senai. Ali a escala produtiva reduzida, né? Então, quando nós estamos trabalhando com sistemas modulares, no caso, né, como a produtividade acaba sendo rápida, né, os desafios na dificuldade de amortizar investimentos acaba sendo um problema.
Então, aqui é uma das problemáticas que a gente coloca, e a integração da cadeia, né? A cadeia de fornecedores. Então, quando eu pego, vamos lá agora interligar, né? O estudo anterior, onde eu pego o cenário, um panorama total. Eu pego aqui comparado aos sistemas pré-fabricados, né? Como um todo, nós vemos todas essas oportunidades, nós começamos a enxergar oportunidades de formação profissional. De que forma? Agora eu vou analisar o quê? A distribuição dentro do Estado. Então, dentro do Estado, aonde eu tenho oportunidades, no caso, que vai estar crescente esse sistema. Então, aqui eu trouxe um retrato do steel frame, tá bom? Então, aqui é um quantitativo e a distribuição dentro do Estado. Então, quando nós analisamos esses dados da Receita Federal, nós observamos que quando a gente pega todos os portes, micro, pequena, médias e grandes empresas, nós temos um número de cerca de 28 mil empresas atuando nessas atividades econômicas. Então, eu tenho bastante oportunidade e bastante necessidade de formação de mão de obra. Aonde ela está presente? Em 593 municípios. Então, ali a gente deu destaque principalmente para São Paulo. São Paulo está crescente, com quase 8 mil oportunidades de atuação, de empresas que atuam dentro desse setor. Quando eu vou um pouquinho mais além, ó, agora eu peguei só as de médio e grande porte. É o mesmo dado, só que agora com médio e grande porte. Então, nós observamos que ainda a capital ela ainda é expressiva. Só que aqui eu já tenho um dado de 479 empresas. Então, o que isso me mostra? A necessidade não é só na capital. Eu tenho necessidade na capital e no interior, né? Segundo dados da Receita Federal, novamente. Quando eu pego a empregabilidade, aqui é onde o Senai mais atua, que aqui é onde eu tenho que ser responsível. Por mais que o sistema ele esteja em crescimento, eu preciso ter oportunidades de emprego. Se eu não tiver oportunidade de emprego, ela não é a prioridade. Então, aqui nós mostramos que o quê? Ela está em crescente, olha lá, 43.112 empregos formais registrados dentro da RAIS, na RAIS do ano passado. Então, isso daqui são dados que endossam a necessidade da mão de obra para esse setor. Então, a gente começa nossos estudos. E ali nós colocamos os principais municípios, né, que estão em crescimento. Novamente, eu dou destaque ali para São Paulo, Paulínia, Campinas, Ribeirão Preto e Santo André. Diante desse cenário, a gente pede o quê? Um mapa de calor. Então, olha só, eu tenho baixa produtividade, então eu tenho oportunidade de colocar tecnologias novas, eu tenho falta da mão de obra espalhada pelo Estado e tenho oportunidades de novos empregos surgindo. Então, aqui dentro desse mapa de calor, observem que quanto mais próximo do verde é o mercado em crescimento e mais próximo do vermelho é o mercado em retração, né? Então, aqui nós temos um mapa mais tendencioso a crescimento. E o que eu chamo a atenção, tá? Nos municípios onde está vermelho, não necessariamente é que não tem atividade econômica, muito pelo contrário. Às vezes a atividade econômica está sendo tão eficaz que a necessidade de mão de obra está caindo, porque a produtividade ela está aumentando. Então, isso tudo a gente acaba analisando. Aqui foi um baixo recorte, só para começar a nossa conversa, porque aqui a gente acaba embasando todos em estudos. Aqui é, de novo, da RAIS, e alguns municípios que tiveram mais de 30% de taxa de crescimento. Então, nós trouxemos 6 aqui, que foi Pirajuí, Santa Cruz do Rio Pardo, Cajamar, Tapiratiba, Jales e Paulínia. Então, depois de tudo isso, quando nós temos o estudo, eu tenho a necessidade, tenho a oportunidade, é onde nós começamos a atuar na parte da formação profissional. Então, aqui sim, Fábio, aqui eu enxergo oportunidade, tenho o crescimento do setor e vou apostar na formação da mão de obra. Então, aqui, quando a gente começa a pensar em alunos e egressos, eu preciso ter essas oportunidades de emprego. E aqui a gente começa, né? Todos vocês tenho certeza que já ouviram falar do Senai, né? Mas aqui eu vou destacar 3 grandes pilares, né? Então, primeiramente, a metodologia ela é estruturada por formação de competências. Então, primeiramente, a gente tem uma conversa junto com a indústria para identificar qual que é o perfil profissional para esse tipo de atuação. Então, nós não construímos sozinhos. Nós temos a integração da teoria e da prática, onde dentro da prática nós simulamos ambientes reais do mercado de trabalho e ali a parceria constante com o setor produtivo. Então, aqui eu tenho a alegria de falar que eu tive a Bicem junto nos nossos debates, né, no caso, e ainda a Santo André Distribuidora lá compartilhando e corroborando para a formação de novos cursos.
Aqui que é importante, o portfólio educacional do Senai São Paulo, ele atua em todas as áreas de educação, então nós temos o curso de aprendizagem industrial, que faz aquela transição do jovem, né, do mercado da educação para o mercado de trabalho, então a gente acaba atuando, né? Cursos técnicos, que é a formação profissional especializada para determinada área industrial. Os cursos livres, que são formações rápidas, né, para atuação imediata dentro do mercado de trabalho. Educação online, que seria a educação à distância, de acordo com o seu tempo. E também estamos na parte da graduação e pós-graduação com a Universidade Corporativa do Senai São Paulo. Aqui eu trouxe 3 produtos que são importantes para mostrar, agora sim, o Light Steel Frame sendo atuado aqui conosco. Nós temos o curso de aprendizagem industrial, muitos dos senhores já sabem, nós temos a lei da aprendizagem, que obriga as empresas, né, no caso, a contratar a mão de obra jovem, né, no caso, para atuação e o cumprimento de cotas, e hoje nós temos muita dificuldade, porque as empresas acabam só contratando essa mão de obra, né, no caso, e não tem vínculo nenhum. E hoje, a mão de obra ela é formada para a parte operacional. Então, a partir do momento que você dá essa oportunidade para esse jovem, começa a ingressar ele dentro das empresas. Vou mostrar para vocês aqui, os cursos são de 17 a 24 anos, porque dentro do setor da construção ele só pode entrar dentro dos canteiros a partir dos 18 anos. E aqui eu trago o primeiro produto, né, que seria o construtor de edificações. Então, novamente, esse construtor, eu formo a mão de obra operacional, onde dentro do conteúdo ele aprende demolição de edificações, organização do canteiro de obra, fundações, contenções e estruturas, alvenaria, coberturas, esquadrias e acabamentos. E no ano passado, nós, com todo esse cenário, nós começamos a colocar sistemas de construção a seco. Depois que ele está formado, ele pode assumir a ocupação de montador de estruturas metálicas, armador, carpinteiro, ceramista, pintor, telhadista, dentre outras ocupações da CBO. Eu vou passar aqui um vídeo, essa turma se formou agora, foi a primeira turma que nós colocamos a construção a seco. Eles se formaram agora em junho. Acho que só está sem som. Tá, basicamente eu vou narrando aqui, não tem problema nenhum o vídeo, tá bom? Aqui são cenários lá da unidade, eu estou na unidade do Tatuapé, que é a unidade vocacionada para o setor da construção, onde esses jovens eles ficam comigo 800 horas, dá aproximadamente 1 ano. E lá eles têm a missão de construir 2 edificações, uma em alvenaria, que é o sistema tradicional, né? E a segunda seria em Light Steel Frame. Então, observem que eles passam por todas as etapas construtivas. Então, hoje, basicamente, eu tenho a felicidade de falar que hoje todos os alunos eles já começam empregados. Nós temos mais de 90% de empregabilidade quando eles já começam o curso. Isso são dados de dezembro do ano passado, e esse ano nós estamos chegando a 100%. Nós estamos em 98% de empregabilidade desse jovem, tá? Então, é para mostrar para vocês que hoje eles têm idade de 18, 20 anos, no caso, e já estão atuando aí dentro do mercado. E agora, né, os cursos livres são aqueles cursos de formação rápida, que ele vai desde 8 horas até, no caso, 160 horas, e eu tenho o prazer de colocar o curso inédito aqui agora, tá? Então, esse aqui é o primeiro curso, é o construtor de edificações em Light Steel Frame, tá bom? Se vocês quiserem, podem escanear o QR Code. Ele foi lançado hoje, está lá na plataforma do Senai, vocês tendo oportunidades, identificarem pessoas que querem entrar nesse ramo, indiquem lá para a gente que a gente vai começar a formação. Tive aqui a ajuda aqui da Santo André Distribuidoras, que vai estar acompanhando de perto, no caso, a formação dessa primeira turma. Eles já começam dia 15, tá? Então, o que nós temos dentro dessa grade? Nós vamos aprender a quantificar material, montar estruturas autoportantes, montar estruturas de vedação, reforço de estruturas, aplicação de sistemas de fechamento, montagem de coberturas, escadas e lajes secas, impermeabilização e desmontagem, numa carga horária de 160 horas, e agora o curso vai começar das 8 às 5, a partir de segunda-feira, dia 15. Tá? Então, está aqui o site, fiquem à vontade.
O segundo produto premium, que eu acho que é importante destacar aqui também, que eu tive a ajuda de vários atores da indústria, inclusive da Bicen, que trabalhou ativamente, foi o curso de projetos de estruturas metálicas. É um curso de pós-graduação. Esse vai ser um curso inédito. A primeira turma vai rodar agora no primeiro semestre de 2026. Tá? Então, dentro da grade curricular, nós colocamos dimensionamento de elementos simples, elementos compostos, estruturas mistas e híbridas, né, que foi o que a gente comentou bastante aqui desde o primeiro painel, proteção contra incêndio e estruturas metálicas, concepção e análise de projetos de galpões, dimensionamento e detalhamento de projetos de galpões, concepção e análise de projetos de edifícios e dimensionamento e detalhamento de projetos de edifícios. Eu vi várias vezes aqui durante os painéis a necessidade, no caso, principalmente dos graduados. Então, aqui nós já estamos também com esse produto que vai ser ofertado a partir do primeiro semestre. Então, aqui eu encerro a minha participação, colocando que capacitar é investir na sustentabilidade e na força da nossa indústria. Obrigada. Muito obrigado, Camila. Fiquei feliz de saber que a gente está... Existe uma grande diferença, né? Não é culpa dos formadores de cursos aí, mas a gente tem curso de Light Steel Frame em 3 dias, né? Dá uma introdução, dá uma ideia de que é, mas para formar mão de obra direito, né, certo, tem que ter uma profundidade maior. 160 horas, né? Então essa é a diferença, né? E o curso é gratuito ainda no começo, no princípio ele está sendo lançado gratuito, e eu acho que rompendo com isso e formando mão de obra adequada, eu tenho certeza que a gente decola muito. Infelizmente a gente estourou o tempo, então me disseram que a gente não vai ter perguntas aqui, então eu queria colocar as considerações finais aqui no finzinho. Mas eu queria fazer uma para você, Marcelo. Ficou um pouco de uma impressão de que a gente tem que romper a norma, de que a gente não tem que seguir norma. Eu queria que você comentasse um pouquinho como que a gente faz isso. A gente é desse jeito mesmo ou a gente... como que é isso, tá bom? Vamos lá. Muito obrigado. Então, rapidamente respondendo, romper paradigma não é romper norma de jeito nenhum, muito pelo contrário. A norma está aí, a norma tem que ser cumprida. O ponto é que a norma, como eu falei, ela é demandada, né? E a norma também não é um limitante da tecnologia. Isso é importante a gente saber. Vamos lá aos engenheiros, arquitetos, lembrando como é que funciona um projeto. O projeto, apesar de determinado assunto estar na norma, a responsabilidade final ainda é do engenheiro que vai assinar o projeto. Ele tem essa responsabilidade. Ele pode, assumindo a responsabilidade, fazer alguma coisa que está fora da norma, né? Ou não, digamos assim, não fora da norma, mas não prevista em norma, porque senão você limita enfim, a possibilidade do crescimento, da evolução da tecnologia. Mas a norma ela está lá para garantir também que tudo seja feito de acordo com uma boa prática, de acordo com alguma coisa que torne aquilo seguro, para que não se saia fazendo qualquer loucura por aí, né? Então, financiamento também, né? Se você não segue a norma, você não tem o financiamento e você tem esse bloqueio. Imagina que a instituição bancária ela está botando o dinheiro dela para alguma coisa que ela espera que vai estar lá até o final do pagamento, né? Então, a norma é importante para essa questão. Mas como a gente falou, Fábio, a norma é demandada. Então, quer dizer, a tecnologia vem para demandar a norma. A tecnologia vem antes da norma. Então, é uma necessidade que surge depois. Muitas das inovações são feitas sem norma, e a normatização vem como uma necessidade posterior. Mas vamos lá, reforçando, a norma tem que ser seguida. A norma que já está aí, ela tem que ser seguida. Respondeu? Sim, obrigado. Renan, considerações aí. Eu queria agradecer, né, o convite. Eu acho que a gente está num evento aqui sobre estrutura metálica, então a gente falar do steel frame faz todo sentido, mostrar o potencial que ele tem para estar dentro de tantos outros projetos, ou seja, a gente tem um pouquinho de aço em diversos projetos no Brasil, basta a gente conhecer, se envolver com a cadeia de suprimentos em geral e entender o que precisa ser feito para que a gente continue exercendo todos os dias essa transformação, né? Tem bastante gente boa envolvida, muita empresa privada trabalhando e se debruçando em torno disso, instituições fundamentais para a nossa profissionalização, né?
instituições como associativas fazendo o seu papel de maneira fundamental. Então, dá para ver que a gente está bem amparado, estamos no caminho certo. Obrigado. Camila? Bom, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de poder demonstrar um pouquinho do nosso trabalho, né? Então, como escola da indústria, estou deixando o Senai São Paulo à disposição da indústria. Então, tendo necessidade de mão de obra, nós lançamos recentemente, agora em julho, o programa. Antes nós atendíamos uma única escola, o estado inteiro. Nós estamos agora com 71 escolas atendendo o setor da construção. Então, de acordo com a região com que está aqui, podem procurar as unidades. Nós estamos com 80% das nossas escolas vocacionadas agora para o setor da construção. Então, estou aqui à disposição para estar ajudando a superar essa escassez da mão de obra qualificada. Muito obrigado. Beda, está ouvindo a gente aí, Beda? Considerações, por favor, Beda. Não estou ouvindo. Não, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Me desculpe por não estar aí, eu realmente queria estar aí, principalmente aí na Arena do Palmeiras. Mas só para fechar, eu acho que nós temos o Light Steel Frame, ele tem uma flexibilidade muito grande, ele tem uma vocação já comprovada no mundo todo e nós podemos justamente aproveitar essas vantagens da nossa escala, justamente ações como da Espaço Smart, que está aí há muito tempo, inclusive já fui muito cliente de vocês, do Senai com o treinamento, com as tecnologias que estão aí, como por exemplo a FrameCAD, e aproveitar todo esse caminho percorrido justamente para encurtar o nosso caminho e aumentar a nossa produtividade com um sistema que já está comprovadamente eficiente. E é isso, pessoal. Muito obrigado e próxima vez prometo que estarei aí com vocês. Tá bom. E eu queria dizer, para finalizar, que a Abcem tem o site dela, www.abcem.org.br. A gente tem uma estatística muito interessante lá, pra gente, que é pública, para a gente ver, de Light Steel Frame, drywall também. Queria convidar também quem participa do nosso setor para se associar lá na Abcem. A gente precisa cada vez mais fortalecer e a Abcem tem vários serviços que ela possibilita, publicação de obras que são executadas, cursos com redução de valor, a participação nas normas, enfim, a gente tem o trabalho é um trabalho bem árduo, mas é um trabalho bastante gratificante, porque a gente consegue fazer de uma forma coletiva aquilo que a gente não consegue fazer de uma forma individual. E eu também queria colocar a Santo André à disposição aí para quem quiser constatar. O nosso site é www.sandré.com.br. A gente tem uma certa especialização em construção em light steel frame, mas a gente também tem painelizada, mas a gente tem vários produtos, uma joist para construção, enfim. A ideia aqui não é fazer a propaganda. Eu queria, na verdade, agradecer a todos pela oportunidade de expressar nosso movimento, nosso produto, e queria finalizar, então, agradecendo todo mundo. Muito obrigado.